Fala galera, tudo bom? Dr. Seba, bem-vindo a mais um episódio do podcast Dr. Faixa Preta, o podcast que a gente fala sobre empreendedorismo e alta performance. Mas antes de começar, eu vou te pedir que você possa me seguir nas redes sociais, Dr. Seba Souza, e também seguir o nosso podcast Dr. Faixa Preta, e sempre compartilhe os episódios com outros empreendedores que precisam mudar os seus hábitos e levar um estilo de vida saudável sem abdicar do crescimento dos seus negócios. E hoje não vai ser diferente. Como eu sempre digo, não existe CNPJ forte com CPF fraco. E hoje não vai ser diferente. Olha a história do convidado de hoje. Nada mais, nada menos do que Alessandro Azevedo. Segura essa fera aí, ó. Engenheiro, gestor, investidor, CEO da FibraTechNet, CEO da DB House e atleta de fisiculturismo. O cara é monstro. Antes aqui de começar, já tava conversando, tá dizendo que tá se preparando, tá na dieta monstro. Não vou nem oferecer aqui as rapaduras aqui que a gente tem com farinha, né? Porque aqui é um podcast nordestino. Mas, Ale, queria falar pra você que não é um prazer, é uma honra ter você aqui comigo. A gente já tá caminhando junto aí, ali no G4 e tudo mais. E, cara, se apresenta aí pra todo mundo pra te conhecer, pra poder saber quem é o Alessandro, e depois a gente vai começar a entrar aí numa história bem longa aí, porque eu acho que esse podcast vai dar bastante história pra gente contar. Pô, que legal. Depois de uma introdução dessa, né? Acho que eu já posso ir embora, já falou tudo. Só fazer uma correção no DB House, eu tô prestando uma consultoria. Boa, boa. Tá? Mas Fibratec, sim, tô em tempo integral lá, montei a operação. Bom, meu nome é Alessandro Azevedo, eu sou engenheiro, tenho 46 anos, sou casado com a Flavinha, pai do Arthur e do Lucas. Top. Lucas já há 24 anos. 24? Morando sozinho já. E Arthurzinho com a gente lá, né? Nossa Boa. Sementinha que a gente tá regando, com muito amor e carinho. Bom, eu venho de uma história, não tem muita história triste aqui para contar, mas venho de uma família classe média baixa, periferia de São Paulo, e estudei bastante, trabalhei bastante, aí a gente conseguiu conquistar algumas coisas aí no decorrer do caminho, que é o que a gente vai contar aqui. Pô, sensacional. Ale, o que acontece? Todo podcast assim que as pessoas chamam, quer entender o que a gente faz e como que a gente fez para alavancar os negócios. Né? Aqui a gente tem uma cultura da gente entender quem é essa pessoa que está na nossa frente e a gente entender a história dela. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua história, desde quando foi sua infância até você chegar quem você é hoje, e quais foram esses maiores desafios que você enfrentou para começar esses negócios, para dar essas consultorias que você dá hoje em dia, né? E como que você superou também esses processos, porque a gente sabe que não é fácil, né? Conta um pouquinho da tua história aí que o pessoal vai entender. Bom, então começando lá na minha infância, eu nasci, morava no Rochidale, em Osasco, periferia de Osasco, né? E Tá quebrada. Quebrada. E na verdade, assim, eu nasci em Lins, mas meus pais já moravam em Osasco. Tá. Foram para lá só para eu nascer e aí voltei. Morava num corticinho lá, e criança, pra gente, tudo é brincadeira, alegria. Então, eu nunca notei essa diferença social com outras classes, mesmo porque eu não tinha contato. E dali, cara, desde pequeno sempre gostei de estudar, sempre fui muito metódico com essas coisas, né? Eu acho que inconscientemente, eu sempre olhei muito para o futuro, mas sem saber, sabe? Eu não sabia, mas de alguma forma eu já tinha esse propósito para mim, né? E dali para frente, estudando bastante, fiz colégio técnico depois, né? Sempre gostei, eu acho que essa é uma característica que me ajuda até hoje. Desde pequeno, eu sempre gostei de poupar, então eu ganhava mesada, guardava dinheirinho, até revertia para os meus pais mesmo, comprava presente para minha mãe, para o meu pai e tal. Mas sempre gostei de poupar. Isso foi uma característica minha, eu tenho até hoje, né? A Flavinha até sofre um pouquinho lá em casa, mas essa característica sempre foi minha. Né? E aí, cara, estudei, fiz colégio técnico, depois fui fazer engenharia. Né? Nesse meio tempo, a gente passa pelas tentações da juventude, né? De ficar no bar tomando uma todo dia, né? Faltar nas aulas. Eu lembro que eu passava de sexta-feira na frente... E você tava com quantos anos?
Ah, cara, já no colégio técnico. Tá. Isso no colégio técnico, sei lá, uns 16, 17 anos, né? Boa. Eu passava na frente do bar que meus amigos ficavam lá tomando cerveja, mas eu não podia nem parar, Tá. né? Porque eu tinha aula no outro dia, eu sempre fui um cara do dia, eu não conseguia ficar num lugar até tarde e acordar no outro dia para ir assistir aula ou para ir trabalhar. Sempre trabalhei, estudei, né? Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Assim que eu entrei no colégio técnico, eu fui atrás de um estágio e aí sempre trabalhando de dia e estudando à noite, né? Tá. Então, eu não pude cair nessas tentações aí da adolescência, Tá. né? Então, Tinha que focar, né? Tinha que focar. Sempre fui um cara até que bastante sério na minha adolescência, assim. Bastante focado, né? E aí, cara, época de faculdade. Aí fui fazer engenharia elétrica ainda, que, pô, é bem difícil, né? Pesado. É pesado. E tinha que estudar final de semana. Meus amigos passavam lá em casa. Pô, até tem um amigo meu que falava, pô, você estuda demais, né? Época de prova tinha que estudar. Época que não, tudo bem, né? Saía e tal. Mas sempre nesse ritmo, né? Sempre nesse ritmo. Comecei a trabalhar para uma operadora de telecom enquanto estava na faculdade fazendo estágio, né? Mas já ganhava dinheiro? Ganhava nada, bicho. Nada? Não, na faculdade acabei casando, né? Meu filho nasceu, o Lucas, eu tinha acho que 21 anos. Novão, pô. Novo. Eu estava no 5º ano da faculdade, era o mais difícil. E assim, um casamento não dava certo, era muito novo, né? Inexperiente, né? A mãe dele também inexperiente, então tinha tudo para não dar certo e acabou que não deu mesmo. E bem no 5º ano da faculdade. Então, assim, cara, 5º ano para mim da faculdade foi péssimo, assim, foi muito difícil. Não tinha, eu lembro que me marcou bastante. A mãe do Lucas queria levar ele no McDonald's, eu não tinha dinheiro para ir no McDonald's. Loucura, hein? Aí falar, mas passa no limite. Não tinha limite, não tinha dinheiro lá mesmo, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Então, isso sempre me causou muita indignação. Tá. Né? Falar, não é possível que eu tenha que viver isso. Mas eu estava estudando engenharia, eu sabia que em algum momento ia ter uma virada. Tá. Né? Em algum momento ia começar a ganhar um salário de engenheiro, pelo menos, estágio de engenheiro, né? Alguma coisa assim. E assim, sempre me mantive no meu propósito. Não, talvez outras pessoas iam abandonar os estudos para se dedicar ao casamento, ao trabalho. Eu falei, não, eu preciso estudar. Eu acho que na minha cabeça era isso, né? Tá. E aí comecei a procurar emprego em empresas maiores, né? Então aí consegui numa operadora de telecom, que eu sempre quis trabalhar lá. E aí começou a melhorar. Aí eu já estava no finalzinho do 5º ano de engenharia, já estava divorciado, estava com tempo para focar no trabalho, né? Nunca deixei de dar assistência para o meu filho, mas eu precisei focar no meu trabalho. E aí ali começou a já dar uma melhorada para mim. Aí me formei em engenharia, na minha época eram 6 anos, né? Hoje são 5 anos. Me formei no 6º ano, e aí me colocaram como engenheiro, eu fui para a área de projetos, que é o que eu gosto de fazer. Boa. Aí eu me encontrei, né? Tá. Em telecom eu me encontrei. Né? E... Ficou quanto tempo nessa empresa? Pô, ali eu fiquei 8 anos. Tá. 8 anos e eu comecei a ver oportunidades, né? Eu comecei a fazer alguns projetos para outras empresas também, enquanto estava lá. Dava consultoria. E, pô, aí eu comecei a conseguir juntar uma boa grana, sabe? Porque eu tinha meu salário na empresa, que me mantinha, eu conseguia juntar tudo, né? Boa. E fiz um pezinho de meia. E aí, nesse período, eu vi uma oportunidade de abrir uma prestadora de serviço de telecom. Eu vi que o mercado precisava muito, né? Boa. E aí que eu fui começar a empreender. Mas nunca tinha empreendido. Eu não sabia nada, né? Eu me questiono de onde que veio essa veia empreendedora, né? Eu ia te perguntar. Porque Como que você quebrou esse paradigma? Pô, tu é engenheiro, e aí tu entrou numa empresa, começou a dar consultoria para as outras empresas, e aí deu na tua cabeça, cara, vou empreender que esse mercado aqui tá aberto. Como que você saiu desse tradicionalismo do engenheiro para poder ter essa veia empreendedora, né? Quando você teve esse estralo mesmo? Eu acho que essa veia, eu aprendi em casa, acho que foi com a minha mãe. Meu pai sempre trabalhou em empresa e sempre gostou de ser assalariado, né? Ele tinha essa segurança, para ele era uma segurança. Boa.
e trabalhava na Eletropaulo. Primeiro emprego, se aposentou lá, sabe? Então, com certeza, se eu fosse seguir os passos do meu pai, eu estaria numa operadora agora. Até hoje. Até hoje, provavelmente no mesmo cargo, né? Meu carro. Aí, só que minha mãe, ela sempre empreendia em casa. Fazia a unha das amigas, fazia aquelas reuniões de Tupperware, Tô ligado. sabe? Tô ligado. Ela sempre dava um jeitinho de ganhar um dinheirinho e tal. Não ficava parado. Não ficava parado. E eu tava em casa, eu via essas coisas, né? Então, talvez tenha sido daí, né? Essa veia. E aí, voltando lá para a Telecom, eu comecei a ver essa oportunidade e assim, pô, a gente gosta de dinheiro, né? Boa. Normal. Falei, pô, eu vou tentar empreender, né? E aí saí da operadora e com 2 outros sócios eu abri uma empreiteira, né? Para prestar serviço para operadoras de telecom. Entendi. Fazer instalação, aqueles carrinhos com uma escadinha na rua, sabe? E começamos lá, cara. Assim, a empresa... eram 13 empreiteiras na época que prestavam serviço para essa operadora. Claro, eu era a última, né? Menor. E fui crescendo e sempre tive essa característica de reinvestir. E chegou que a gente era a terceira empresa em tamanho. Tá. Eu perdia para grandes empresas só, que tinham tipo 2.000 carros na rua, prestava serviço para Vivo, eu tava com 150 carros na rua. Você já começou com 150? Não, começamos com, sei lá, 20 equipes. Tá. Né? Eu tinha 150 carros, 320 funcionários e dentre esses funcionários tinha 40 motoqueiros também, que fazia retirada de equipamento e tal. Então, assim, uma operação muito desafiadora, né? A mão de obra é bem complicadinha, assim, de lidar. Tá. E eu fui aprendendo na marra, cara. Eu não tinha... É claro que trabalhar numa grande empresa me deu muita noção de processos, né? De indicadores, né? Mas eu sabia segui-los, né? Eu não sabia criá-los, eu não sabia... o que fazer para... Uma cartilha dentro da empresa que você tinha que fazer. Não, eu sei que eu tenho que cumprir o meu papelzinho aqui, esse arroz com feijão, que o meu indicador vai ficar bom. Agora, quando eu tive empresa, aí eu tinha 10 indicadores e eu tinha que fazer as minhas equipes com gestão, atingi-los. Isso eu não sabia fazer. Tá. Né? E aí, cara, eu sempre contratei consultorias, né? Na época eu já fazia pesquisa de clima, ENPS, que chama hoje, né? Isso era 2008, 2009, foi até 2010. Só que muito rapidamente eu absorvi essas consultorias. Eu entendia o que o cara estava fazendo e eu mesmo fazia depois. Entendi. Né? Então foi assim que eu fui aprendendo. Né? E aí eu vejo, transportando para aquela época, pegando aquela época, trazendo para hoje, eu vejo quanto de empresa que tem sem processo nenhum, que está carente desse tipo de trabalho, sabe? Dessa organização, estabelecer a cultura da empresa. Então, eu vejo uma lacuna muito grande até hoje. Né? Naquela época eu tinha. Né? Isso a gente está falando de quantos anos atrás, Ale? Foi até 2010 isso 2010, que essa empresa operou. Né? Então, assim, eu comecei a estruturar a minha empresa sem saber como fazer. Contratei essas consultorias e comecei a entender as ferramentas que existiam. Certo. Só que o que acontece, né? Você contrata uma consultoria, tem uma ferramenta aqui, você contrata outra, tem uma ferramenta. Nunca ninguém, assim, para mim, compilou tudo isso e fez um método, né? Falou, olha só, isso aqui é um método smart, você vai fazer um planejamento estratégico da sua empresa só imputando dados. Entendi. Imagina que legal, né? Seria legal. Tem um app, né? Sei lá, um software que faça isso para você. Falar, o que eu quero ser? Né? Para onde eu quero chegar? E ele vai com inteligência artificial, ele vai... Então, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer uma hora. Né? Então, assim, voltando para aquela época, eu tive essas dificuldades de juntar tudo isso, né? Mas acabei que deu certo. Né? Comecei, crescia bastante lá. Faturava muito bem, né? Tinha uma vida legal. Mas, assim, a gente sabe que empresa ou você vende ou você quebra, né? Exatamente. Eu não vendi. Você quebrou? Quebrei, bonitão. Nossa. Depois de quantos anos? Cara, eu comecei lá em 2008. Tá. Não, uns 4 anos tinha de empresa. Uns 4 anos de empresa. Aí você quebrou.
Mas você acha que o que foi o fator assim principal dessa quebra da empresa? Você perdeu o time de vender? Você se perdeu? O que aconteceu? Foi falta de processo? Você não vai acreditar o time, cara. Assim, tinha uma outra operadora querendo comprar a minha empresa para construir rede para eles. Certo. Todas as redes daquela operadora iam ser construídas por mim, pela minha empresa. E, cara, eu ia bombar pra cacete. Eu ia, tipo, aumentar 10 vezes. Nossa. Né? Ia ficar gigante. Eu já estava atuando no Brasil inteiro com uma outra operadora que era embrionário e tal. Então, assim, eu tenho essa facilidade de montar operações, né? E aí, essa operadora que eu trabalhava, que era o meu contrato principal... Bom, primeiro, por que eu quebrei? Porque eu tinha 98% do faturamento de um cliente só. Esse é o porquê eu quebrei. Tá? É por isso. Mas o que aconteceu, né? Eu sempre apostei muita ficha, falei, porra, eu achei aqui um trabalho que eu sei fazer, amo fazer, e eu coloco um dinheiro, sai 3 dinheiro lá do outro lado, falei, é isso aqui que eu vou fazer. Era novo, né? Acabei que fiquei cego para outras oportunidades, né? Até tinha um contratinho ou outro ali, mas era muito pouquinho o faturamento, e eu ia começar a crescer nesses outros contratos. Mas essa operadora começou a fazer um movimento de internalizar essa mão de obra, né? Começou a tirar as empreiteiras, né? Aos poucos. Hoje eu acho que tirou todas já, né? E eu fui a segunda empreiteira desse movimento. E eles começaram a produzir o que você era dentro da própria empresa. Dentro da própria empresa, né? Com funcionário próprio. Entendi. E realmente eu acho que a qualidade melhora um pouco, a percepção do cliente, eu acho, sim. Terceirizar melhor, produzir melhora mais do que você terceirizar? No caso dessa mão de obra, sim. Tá. Né? Mas o custo aumenta ou vai... Aumenta, o custo aumenta. Então é esse o jogo, né? Tá. Então, a hora que eles começaram a internalizar, me fizeram uma ligação e me cancelaram o contrato. E você tinha 98% de... Quebrei, né, cara? Assim, meu faturamento foi para zero. Meu Deus. De uma ligação. E onde eu estava, né, nesse momento, né, cara? Eu estava na recepção dessa outra operadora que estava me comprando, que eu ia subir para assinar o contrato. Meu Deus, Então, assim, olha o time, né, cara? Olha o time do negócio. Se essa notícia viesse uma semana depois, eu teria vendido a empresa e eu ia amargar isso junto com o sócio novo. Falar, olha só, deu um problema, eu não sabia de fato. E eu poderia também não contar para ele. Subir, assinar e depois notificá-lo. Exatamente. Mas eu não ia dormir com isso, né? Com certeza. Aí eu subi e falei, acabei de perder o contrato da operadora, porque ele estava comprando a empresa com faturamento. Claro, pô, ele queria com o dinheiro dentro. Também, né? E aí ele falou, não, tudo bem, eu vou comprar mesmo assim. O cara comprou? Mas aí um valor mais baixo, muito pequeno, uma fração muito pequena. Tá. E na situação que eu tava, você abraçou. Acabado, abracei. E aí fechei a minha empresa era ali na Zona Sul, próximo a Santa Amaro ali, Verbo Divino, aquela região. E dali eu tinha um prédio próprio na Zona Leste, fui para lá, para esse prédio, né, na Zona Leste, porque eu estava abrindo uma base já na Zona Leste também, para expandir a operação. Certo. Né? E fiquei nesse prédio próprio, comecei a crescer com outros contratos, né, esses que estavam paradinhos. Falei, eu tenho uma mão de obra grande agora e consegui alocar um pouquinho. Uma parte da mão de obra, eu fui no sindicato, expliquei a situação, homologamos um acordo no sindicato, eu transferi a mão de obra e o passivo trabalhista para outra empreiteira que estava precisando. O cara falou, eu quero essa mão de obra, ele quase me comprou a mão de obra. Eu transferi com uniforme, equipamento, tudo pronto, ele só tinha que ir pôr carro para os caras trabalharem. Era um amigão meu e ele falou, eu preciso, então toma. Então, assim, ninguém ficou sem receber, tá? Mas isso não impediu do pessoal depois entrar com trabalhista, enfim. Claro, e aí me bagunçou a vida até hoje. Até hoje. Né? Mas, enfim, consegui ainda aumentar os contratos com essa outra operadora. E aí estava atuando Campinas, João Pessoa, Fortaleza. Estava em algumas cidades importantes construindo rede para eles, tá? Mas eu não consegui, cara, porque o cara que me comprou também, ele não cumpriu com todos os acordos de aporte semanal e tal. Eu comecei a tirar dinheiro da minha conta, não tinha mais. E aí comecei limite da minha conta, sabe aquela coisa? Sei. Eu não aguentava mais.
Aí um certo dia eu chamei os funcionários, falei, não tem mais condição, não tenho dinheiro para pôr gasolina nos carros de vocês. Tinha mais, o posto já não me dá mais crédito, estava devendo. Entendi. Aí muda de posto, aí eu não vou ser picareta. Tô devendo um, aí vai pro outro. Falei, não dá mais, não dá. A situação não tem mais condição. Fechei a empresa. Falei, olha, aí eu tinha muito menos funcionários, né? E esse sim, eu falei, olha só, eu preciso ver como é que eu vou pagar vocês, mas o fato é o seguinte, eu tenho que estancar agora. Senão só vai aumentar meu prejuízo. Vai aumentar o BO. Estanquei e saí do prédio lá e peguei o que podia. Dias depois, o pessoal entrou lá, saqueou a operação, né? E aí isso correu o Brasil, me saqueou a operação aqui na Zona Leste, o pessoal saqueou em Fortaleza. Meu amigo, levaram até torneira. O quê? Janela. Foi não. Você não acredita. Isso lá no Nordeste. Acho que foi em João Pessoa, acho que foi Fortaleza. Um canteiro grande lá. Né? A Flávia até foi visitar comigo. Arrastaram tudo. Janela, meu. Os caras foram lá para tirar. Então, assim, foi um negócio traumatizante no sentido de falar, meu, os caras quase tiraram a minha roupa, sabe? Pode crer. Né? E em todos os sentidos, assim, tanto alguns funcionários, ex-funcionários, teve gente que eu ajudei demais. Isso tem acontecido até hoje, né? Gente que eu pagava aluguel, pro cara não tinha onde morar, veio chorando, né? Pô, eu não tenho onde ficar, então eu paguei aluguel pro cara, entrou com o trabalhista. Teve cara que eu tirei da cadeia, não pagou pensão, fui lá, paguei a pensão, fui com o meu advogado, tirei o cara da cadeia, entrou com o trabalhista. Então, esse tipo de coisa, aí fala que o empresário é vilão, né? Isso, infelizmente, o justo paga pelo pecador. Como é que eu vou ajudar um funcionário hoje? Né? Se eu tivesse, eu falar, cara, desculpa, não vale a pena te ajudar. Entendi. Porque depois você vai me ferrar de qualquer jeito. Pode crer. Então, infelizmente, isso acontece. E aí passou, né, cara? 2010, encerrei lá. Fechou tudo. Fechei e saí do mercado de telecom. Tá. Peguei asco, não queria saber de telecom. Nada, não queria saber. Né? E aí fui fazendo outras coisas, em paralelo, eu tinha fazenda no Pará, criava gado e tal, vendi tudo lá para pagar dívida e tal, acabou tudo. A Flávia foi se virando. A Flávia foi levando a casa aí nessa época. Boa. Eu lembro que, isso é inédito, acho que eu nunca contei, a gente ia no supermercado, no açougue, não, a Flavinha tá ali, tá ouvindo. A gente ia no açougue e comprava uma carne que chama picadão. Tô ligado. Ninguém sabe o que é o picadão. É tudo que sobra lá, né? Pode crer. Então, assim, eu não fiquei numa situação de não ter o que comer, não. Sempre tive, mas eu comecei a cortar onde dava. Então, sabe de você ir no mercado e ficar olhando preço, comprar a marca genérica, aquela coisa que, no final das contas, atendia a gente, mas o impacto psicológico é muito ruim. Tá. Sabe? De você descer o seu padrão de vida drasticamente, como eu tive que descer o meu, porque o meu negócio foi para zero, assim, foi muito rápido, né? Não é uma coisa que eu fui perdendo. Hoje em dia eu tenho consciência, né? Hoje em dia até quando eu vou aconselhar alguém e eu vejo que o faturamento está caindo e eu consigo enxergar que o negócio, olha só, talvez não tenha, né, salvação. Eu já sei, já dá para instruir, né, o que fazer. Não precisa cortar tão lá embaixo, mas já vai cortando agora, né? E eu não tive esse tempo, né? Foi do nada, acabou. Então, saí do mercado de telecom, fiquei alguns anos prestando consultoria, fui para uma importadora como diretor financeiro, aí depois fui sócio numa pequena construtora que fazia impermeabilização. E fui aprendendo, né? Fui aprendendo. Não, primeiro eu fui na impermeabilização, depois eu fui para a importadora. Fui aprendendo outros ramos e sempre aprendendo, né? E aí, cara, em 2015, eu acho, 2015, 2 amigos me chamaram para abrir um negócio, porque eu sempre fui muito de operação, assim. Os caras gostam do meu ritmo, né? É operacional mesmo. Eu gosto, eu vou na rua, né? Minha equipe, porra... Equipe da Fibratec, rompimento de madrugada. Quem era você? Do nada eu estava lá. Você ia resolver? Às vezes eu até resolvia, né? Ajudava a pensar. Eu não sabia fazer. Fazer fusão de fibra, essas coisas, eu não aprendi. Mas eu tinha um pensamento lógico que ajudava muito. Mas assim, eu sempre fui do cara de inspirar a equipe ao invés de mandar fazer. Tá.
Ela tá com dificuldade? Vamos lá. Talvez eu vou ajudar ou eu vou entender a dificuldade de vocês. Teve uma vez que eu fui na rua, minha equipe tá demorando muito fazer um trabalho, eu peguei o carro e fui lá. Pô, o que tá acontecendo? Pô, o cara tá com a máquina de fusão, a fusão, ela é feita em segundos. Ele demorava minutos para fazer uma fusão, tinha que fazer 48 fusões, 44 fusões, 48. Então, assim, o cara falou, a máquina como é que tá? Aí, naquele momento, eu falei, porra, por que você não me falou? E ele vinha falando, mas fala, a máquina lá, precisa ver, hein, Alessandro? Tá, a máquina, tá, depois a gente vê. A hora que eu vi a dificuldade, no dia seguinte eu fui lá resolver o problema do cara. Então, nem sempre, né, é você que vai lá resolver, mas você entende o problema que está acontecendo na ponta. Exatamente. Isso hoje, para fazer gestão, eu uso pra caramba. Né? DB House, por exemplo. Eu fui para lá, fiquei no Rio semana passada, retrasado, não lembro. Eu fui ouvir o garçom, eu não fui falar com o CEO. Sentei com o garçom, fiz pesquisa, todo mundo escreveu. E sabe o que é top? A opinião deles batem de um com o outro. Então, assim, é o problemão que tá lá. Pode crer. O cara tá gritando, fala, o cliente está reclamando disso. E várias pessoas, o cliente está reclamando disso, o cliente está reclamando disso. A hora que eu compilei tudo, eu peguei, pus tudo numa planilha, cara, a hora que eu concatenei, pô, eu consegui ver qual era o maior problema, a maior reclamação para a gente atacar com energia aquilo. Sensacional. Na ponta, velho. Na ponta. Na ponta. Onde acontece o negócio. E outra, agora a gente está implementando o OKR lá, a ponta está participando. Semana que vem a gente está alugando um auditório. Boa. Vai botar todo mundo lá, garçom vai treinar todo mundo. Também uma consultoria para fazer o treinamento. E os caras vão fazer parte da solução. Eu vou mostrar para eles, porque tinha uma pergunta lá, você se sente ouvido? Não, muita gente não. Agora ele vai falar, tá vendo isso aqui que você falou? Nós estamos tomando providência, foi você que falou. Isso aí. E aí o cara tem um engajamento enorme. Claro, vai se sentir dono do negócio. É isso. Pô, os caras me escutam. É só o que a gente precisa. O cara ter sentimento de dono. O Ale, e quais foram as lições assim que você aprendeu com essa experiência que você teve, tipo, para moldar essa filosofia que você tem de liderança e gestão? Tudo que você passou, saiu do 100% pro zero, e aí você entra nesses novos negócios. O que você pegou de experiência que você falou, cara, agora a minha filosofia de liderança e gestão vai ser essa? Cara, se na verdade... Ou você vai moldando a cada vez mais não, que você então, vai... eu tenho aqui na minha cabeça, eu até falo pra Flávia, às vezes eu tô trabalhando muito de casa, eu falo pra ela, eu fico andando pela casa e, porra, ela fala, porra, você não falou que ia trabalhar, tá? Eu fico andando ali. Tô trabalhando. Não, e tá tudo, cara, matutando aqui na minha cabeça. A hora que eu sento, eu, pum, boto tudo aquilo lá, mas sempre o mesmo método agora. Tá. Né? Então, assim, hoje eu vi que até o pessoal do G4, tem bastante gente vindo falar comigo. Os problemas são todos muito parecidos. Vai mudar o produto final. Tá. Então, tem empresa lá que é de projeto, tem empresa que a minha é clínica, de saúde. Mas, assim, muda muito pouco o método de gestão que vai aplicar em todas elas. Né? Os diagnósticos, né? Porque, basicamente, o que é? Entender o problema que tem agora e criar soluções para eles. Isso. Primeiro passo, né? Que é o passo de você estabilizar a operação. Depois a gente vai acelerando, vai implementando novos passos e acelerando. Então, é tudo muito parecido, sabe? Em que momento que aconteceu isso? Cara, eu acho que foi na hora que eu comecei a empreender, né? Eu vivi todas as dores, não sabia resolver, e aí fui procurar ajuda e comecei eu acho que todo mundo tem isso, né? Cada um tem o seu jeito, talvez, de fazer algumas coisas. Eu comecei a colocar no meu formato. Tá. Hoje eu tenho um formato que me atende para qualquer tipo de empresa. E funciona. Mas você vai sempre fazer esse... Por exemplo, tem empresa que não precisa de resolver problema, assim, eu não tenho um problema operacional grande, né? Eu não tenho um problema lá na frente que eu quero resolver. Mas, às vezes, eu tenho um problema que é só organizar os processos da empresa. Tá. Né? Então, organização de processo. Tem empresa, até conversando com um amigo do G4 outro dia, ele é bom no mercado, ele tem um pessoal engajado, só que falta organização dos projetos. Tá? Então, precisa só organizar os projetos. Mas tá faltando mão de obra. Tá, mas o passo antes primeiro, organiza o que você tem para ver se você precisa de mão de obra, né? Às vezes nem precisa. Às vezes nem é isso, né?
E às vezes o cara acha, não, mas eu tô com problema de cultura. Não, você tá com problema de processo. Às vezes é o processo, às vezes a cultura, tá, precisa estabelecer, precisa escrever. Antes de tudo tem que ter cultura, né? Qualquer empresa nova, acho que tem que nascer com código de cultura antes, né? Tá pronto, é aqui, porque é em cima disso que a gente vai contratar as pessoas, né? Tem que bater com esse código aqui, né? Eu tava até agora falando com um amigo meu, tem uma loja de carro bem grande, e ele, pô, olha, eu tô com problema de contratação, tem uma pessoa que roubou uma grana aqui, era R$1.000, e eu pensei em deixar ela na empresa ainda, dar uma chance para ela, conversar e tal. Falei, tá, mas qual é a cultura que você quer deixar na sua empresa? Exatamente. O cara que nunca roubou pode começar a roubar, ou o cara que não rouba nunca, ele vai desanimar. Vai desanimar. Então, e a cultura pode roubar que você fica com o seu emprego. Você continua com o emprego. Então, assim, a cultura tem que vir muito antes, né? Mas, às vezes você fala, eu tô com um problema de cultura, mas a sua sangria não tá lá. Vamos resolver a sangria da operação, né? Vamos colocar no eixo, na estabilidade. Aí você tá com cabeça agora, vamos trabalhar a cultura. E no processo de trabalhar a cultura, pode ser que você entenda que algumas pessoas não estão alinhadas. É isso aí. Mas aí a cultura expulsa da empresa. Pois é. Naturalmente. Entendeu? Vai embora. Ou a pessoa pede para ir embora, né? Porque não vai aguentar ficar ali no meio. Tá sendo expulso. Sensacional. E fala uma coisa para mim. O que você acha que o empreendedor ele pode descobrir e qual o seu propósito e como isso pode impactar na estratégia de crescimento? Primeiro você falou de ajustar os processos, ajustar a cultura, e aí você ajusta tudo ali, e aí quando a gente vai partir para esse papel aí, qual seria essa estratégia de crescimento? Cara, o propósito ele impacta nessa estratégia de crescimento? Não, ele é estratégia, né? Boa. O propósito, junto com a cultura, ele tem que... A hora que você vai formar o código de cultura, está ali o propósito. Exatamente. Né? A Fibratec, ela teve propósito desde a época que o pessoal começou a montar. Eu falei, olha só, eu não sabia o que era propósito. Eu não tinha. Todo mundo fala de propósito. É isso, né? Que eu queria saber. Você não entendia nada. Eu não sabia que era esse carimbo de propósito. Mas eu já sabia que tinha que começar. Mas já tinha a sensação que... Porque assim, eu li um livro agora, terminei o livro, chama Comece pelo Porquê. O porquê é o propósito. Obrigado, né? É muito bom. Recomendo quem quiser entender um pouco mais de propósito, entender o quanto é importante ter um propósito na empresa. Esse livro é muito 10. Então, assim, a Fibratec, quando nasceu, eu falei, tá, qual que é o propósito? Mas eu não falava propósito, eu falei, a gente tem que ter uma coisa inspiradora, porque o nosso cliente tem que entender por que a gente está aqui na periferia, né? Então, nasceu lá um propósito que era atender a população periférica que é negligenciada pelas grandes operadoras. Era o nosso propósito. Tanto que você vai para o bairro X, que é classe B? Não vou. O meu propósito é periferia. Tá. Então, eu orientava os proprietários lá, falou, olha só, periferia é o que há para a gente agora. Tanto que a gente construiu um anel óptico em toda a grande São Paulo, só nas periferias. A empresa estava bem posicionada para crescer em qualquer periferia, né? E acabou que foi vendida, mas... Então, assim, começa-se pelo propósito. Mas eu vou começar do zero, ou eu já tenho uma empresa. Planejamento estratégico. Boa. Planejamento estratégico é para onde você quer ir, onde você quer alcançar, o que você quer fazer nos 3 anos de planejamento e o que você quer fazer, vai quebrando isso, o que você quer fazer no primeiro ano, né? O que você quer fazer no segundo ano, né? Então, a etapa de estabilização da operação. Então, a primeira etapa dura de 6 meses a 12, estabilização da operação. Depois, o próximo ano, é a implementação de novos produtos, novas melhorias. E o terceiro ano, aceleração. Então, se vai nascer ou se já está pronta, é isso que tem que fazer, um planejamento estratégico. Né? E mesmo que você já tenha uma empresa que ande, que ela já vem de vários anos, não está no primeiro ano dela, você acha que também a estratégia é essa? É essa, porque... Qual que é a sua eficiência hoje da sua empresa? Você fala, às vezes eu tô botando no bolso uma grana todo mês. Você pode pôr 2 vezes mais. 3 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Você pode... Porque no planejamento você coloca seus sonhos também. Eu quero conquistar o Brasil. Pode crer. Eu tô só em São Paulo? Eu tô só ali na Perdizes? Não, eu quero ter unidade na Zona Norte, na Zona Leste e tal. Isso está lá no planejamento. É no primeiro ano? Tá. Eu quero alcançar um mundo. Tá, mas o desdobramento do planejamento vai bater no financeiro. Vai.
né? Que é uma parte do planejamento. E aí, tem dinheiro para isso? Então, planejamento você faz o mundo ideal, Tá. e aí a hora que chega lá no final tem um desdobramento financeiro. Aí Tá. você volta fazendo as correções. Beleza. Olha só, o mundo não dá. Vamos Brasil? Brasil dá? Porra, não deu. Vamos região sudeste? Tá, deu, encaixou. Então tá bom, quais são as praças, qual que é o plano de expansão, Tá. e aí começa. E aí começa. E você acha que qual momento o cara tem que pensar ou trazer dinheiro pra dentro, ou trazer investidor, trazer sócio? Você é a favor disso? Como é que é? Cara, eu sou a favor de sócio com complementariedade. Eu acho que sócio é muito importante, né? Tem que se complementar, né? Você tem que trazer um sócio, se for trazer, para fazer o que você não gosta, fazer o que você não sabe, fazer o que você não tem saco. Nesse sentido, eu gosto de sociedade, Tá. né? Porque tem que ser respeitado. O que eu não me dou bem é que, assim, eu sou especialista nessa área, mas isso eu não quero. Mesmo que eu seja minoritário, porra, mas... Não ser escutado, né, Ale? Ser escutado, porque também eu não sou um cara, não, ó, eu sou o cara e tudo que eu falo tem que fazer. Não, não é isso. Tá. Né? Mas, pô, vamos sentar aqui, eu tô trazendo números, né? Olha Autonomia. só. Tem um pouco de autonomia. Mas agora, investidor. Pô, você tem que tomar muito cuidado, assim, em que momento trazer investidor, né? Tem que crescer o máximo que você puder com Sem dinheiro dos outros. né? Sem dinheiro dos outros, né? E a hora que não dá mais, você vê que você vai alavancar, né? Na Fibratec teve investidor, né? Teve um momento que não tinha dinheiro. Botou um investidor lá? Teve. Mas você teve que dar o equity pro cara? Como é que você fez? Não, ele comprou cotas da empresa. Tá. Né? Comprou cotas e ele falou, não vou operar e daqui X anos eu quero sair, porque era um cara que queria navegar o mundo e tal, ia se aposentar. Ele saiu, sei lá, acho que triplicou, quatro vezes o dinheiro dele, né? Quadruplicou o dinheiro, ele saiu felizão e depois ficou tudo bem. Botou uma grana. Foi e depois importante no momento, mas eu já sabia, né? Que momento que ele entrou e quando ele ia sair, né? Se você tu programou isso. Ele mesmo já chegou falando, não, eu quero entrar agora, quero sair daqui 2 anos. Né? Preço não tinha ainda, aí a gente precificou depois. Pô, legal isso aí. E aí ele saiu, né? Então, assim, era um investidor que vinha, eu apresentava resultados para ele lá uma vez por mês, ele vinha, olhava, até opinava e tal, mas era um cara muito consciente de que ele não era operador, ele era investidor, né? Tá. Então, não me trouxe problemas, não. Boa. Eu já tive sócio também que, infelizmente, tive que... me roubava. Aliás, não foi só um, foi mais de um. Peitei a mão, ele. Eu peguei, cara, assim... Mas ele cuidava do dinheiro? Como é que era? Teve época que ele cuidava do dinheiro, né? No começo da Fibratec, eu não conseguia estar lá, da Prime, que foi a empresa que prestava serviço para operador, eu não conseguia estar lá o tempo todo. Então, ele cuidava do dinheiro, tá? Então, porra, a hora que eu coloquei uma pessoa minha lá, né? Que eu trouxe... Pô, mas você é o cara analista, pô. Você já tinha que ter um cara lá dentro. Você vê que vacilo, né? Vacilo. Mas você que é o cara das planilhas, pô. Foi a minha... Foi ali que eu criei casca, né? É ingenuidade, né? Comecei a confiar, né? Confia no sócio, cara. Pô, ninguém vai botar uma pessoa num lugar pra gente não confiar. Isso que eu falo lá dentro do meu negócio. Falo, cara, se eu botei é porque eu tô confiando. Agora, se você começar a dar passo pra trás, mostrar que vai quebrar minha confiança, aí você não vai ter mais minha confiança, acabou. Você tem que sair fora do negócio. Se não tem confiança, não dá mais. Tem que ter clima, né? Pra trabalhar junto, né? Então, eu acho que é isso. Empresa que está crescendo muito, né? Tem que tomar cuidado com o cap table. Você não pode chamar um investidor e dar 30% pro cara, porque depois para você vender fica muito ruim. Eu acho que até a conta, o pessoal do investidores.vc lá, o Amuri... Você tá lá? Tô. Massa. Eu acho que ele fala que saudável é 30%, até 30%, mas tem lá... tem umas graduações que tem que ser respeitadas, tá? É 30% em que fase, né? Então, eu acho que é um material que vale uma leitura. Quem quiser ver, eu não vou falar aqui se eu posso falar coisa errada. Tá bom. Mas tem que tomar cuidado com o cap table, porque eu sei que depois, para você vender para um fundo, alguma coisa assim, se você for muito pequeno lá dentro, o cara não te compra, né? Ou ele tem que comprar esse investidor e às vezes o cara que entrou antes não quer vender, porque o fundo ele quer uma participação mais considerável, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. E fala uma coisa pra mim, qual foi, nesses anos todos aí de empreendedor, quando você começou, qual foi o maior problema que você teve? Cafezinho, Max.
Qual foi o maior problema que você teve, a maior dificuldade que você teve, né? E como que você fez para poder superar essas dificuldades? Foram muitas, né? Dificuldades. Só pergunta bombástica, né? Tem que dar uma arrumadinha na cadeira, né? Cara, eu tive muita dificuldade quando eu quebrei, mas aqui eu contei já como é que foi. Mas assim, hoje, a dificuldade que a gente tem nas empresas são pessoas, né? Ainda mais empresa, por exemplo, provedor lá, Fibratec, tem muita mão de obra, muita gente, né? Lá agora tá pequeno, né? Eu sou só conselheiro lá, mas pequeno tem 30 funcionários, então para a gente encontrar gente é bem difícil fazer esse tipo de gestão. Tem algumas ferramentas, né, que a gente consegue usar, né? Tem o PDA lá da Grow, né? Até o pessoal do G4 lá, das meninas, me ajuda muito a dar um direcionamento de quem contratar. Tá. Né? Então, assim, não passou no PDA, eu nem entrevisto. Entendi. Entendeu? Então, assim, me dá muita celeridade no processo. Tá. Né? Eu estava à frente da operação de uma franqueadora e a gente começou a usar o PDA lá, foi assim, os números que vieram pra gente foram... Quando você fala de operação, você que faz tudo, né? Você contrata, você demite, você bota pra tocar, você vai lá na ponta, vê o que tá acontecendo, precisa ajustar. Operacional, né? Então, assim, tudo que é da porta pra fora é comigo. Tá. Né? Da porta pra dentro é com o CEO, embora planejamento estratégico, esse tipo de coisa, tem muita participação de diretor operacional com o CFO. Né? Entendi. Então, tudo que acontecia, expansão, então tinha áreas de expansão, áreas de atendimento às unidades que estavam ativas, né? Então, a gente vai fazendo um organograma lá e criando os processos para cada uma delas. Legal. Né? Então, assim, quando a gente começou a olhar as pessoas dentro dessa franqueadora, não na franqueadora em si, mas nas unidades, a gente viu que tinha bastante gente fora do perfil, né? Então, isso começou a dar muita ferramenta até para os donos das unidades, né? Para eles conseguirem treinar melhor as pessoas que estavam lá e desenvolver áreas que estavam deficitárias, né? Então, hoje eu acho que são pessoas, cara. Porque, assim, para mim, processo fica tranquilo e eu já consigo enxergar bem, assim, qual que é a deficiência numa operação e eu não tenho muita dificuldade. Porque aí é número também, cara. Número, processo... Você acostumou, né? Não, e o número, mas eu acho... ele, sabe, é uma coisa lógica, né? Agora, eu acho que a maior dificuldade mesmo é as pessoas, cara. É a vida inteira, 10 anos que eu tô de clínica, pra mim é pessoas. Pessoas. E como que você faz, brother? Não sei, você deve ter alguma coisa pra engajar essas pessoas que estão no time e motivar essas pessoas, porque é muito difícil, brother. Primeiro, ela não vai ser o Alessandro. Não. Nunca vai ser. Eu acho que você já percebeu isso. Assim como não vai ter 30 Dr. Seba dentro da minha equipe. E não é por falta de vontade. Não é por falta de vontade, entendeu? Mas eu queria entender, como que eu engajo esse cara? Como que eu faço esse cara ter motivação todo dia? Ah, pagar bem? Beleza. Eu pago bem. Não adianta, vai ficar a mesma coisa, já sofri a mesma coisa, entendeu? Uma das coisas é fazer o que eu falei aqui no começo, de participá-lo da solução dos problemas que ele mesmo vai apontar. Tá. Né? Então, assim, tem dois lados. Tem um lado que o cara... ele tem que ver a empresa como o viabilizador dos sonhos dele. Tá. Né? Então, acho que isso é um lado que é pessoal. E tem outro lado que ele quer ter participação no crescimento da empresa. O que ele fez para a empresa crescer? Então, essas duas áreas eu acho que tem que ser trabalhado, o pessoal e o profissional. O profissional, o cara, ele quer realizar coisas, né? Ele quer ser reconhecido. Tem pesquisa que fala, o cara prefere reconhecimento do que dinheiro. Pode crer. E não é um reconhecimento vazio. É acompanhar mesmo a trajetória do cara, mostrar para ele, tem várias ferramentas de análise de que fala, olha só, aquela 9box que você olha só, hoje você está aqui, você precisa se desenvolver para você ser uma pessoa indispensável. E o cara que se torna indispensável ganha mais, você não pode perder. Né? Então, ele tem que ter isso muito claro também para ele saber qual o caminho trilhar. Olha só, para você chegar nesse quadrinho aqui, você tem que fazer um curso. Eu posso custear metade, eu acho que nunca 100%. Eu acho que o cara tem que participar, senão o cara falta, não vai. Não dá valor. Não dá valor, talvez, né? Então, se vai muito de profissional para profissional, mas, você consegue fazer o cara trilhar um caminho para melhorar. Isso é o profissional. E o pessoal... como que a Flávia trabalhava até nas clínicas que ela cuidava, ela fazia um negócio muito legal.
ela chegava nas funcionárias e falava: quais são seus sonhos? O que você quer comprar com o seu salário, com a sua comissão? O que você quer fazer? E assim, às vezes é bobeira, às vezes é uma torradeira, uma coisa pequena, um celular, né? Então, a gente colocava metas, falou: olha só, bateu a primeira meta, você consegue pagar o seu celular ou pagar a parcela, enfim, começa a viabilizar o sonho da pessoa. Tá. Ela fica mais comprada também com o propósito da empresa. Mas quem não tem sonho... Aí não serve para trabalhar, né? A pessoa que entra no trabalho, tá louco para ir embora, infelizmente não tem espaço mais no mercado de trabalho. É isso que eu ia te perguntar. Qual é a tua escala de prioridade, né? Quando a gente fala empresa, colaborador, saúde do colaborador, né? Qual colaborador que fica... Ó, esse cara performa bem, mas vai contra a cultura, não vou mandar ele embora. Esse cara performa bem, uma cultura legal vai ficar. Esse cara não tá performando, o que que eu faço? Uhum. Entendeu? Como é essa escala que você tem na cabeça? Hoje, assim, isso é muito recente para mim, tá? Eu tenho buscado me desenvolver para lidar melhor com as pessoas. Eu sou engenheiro, cara do número, quadrado. Eu não gosto nem de barulho, né? Acho que eu sou seu irmão, mas eu sou médico. Eu sou meio... A gente já falou sobre isso, né, Lê? Tem mais o Paulinho do clube também, e a gente é muito parecido. Então, eu tenho tentado me desenvolver um pouco mais nessa área e eu tenho entendido que a gente tem que ter um olhar diferente para o funcionário. Hoje, a empresa que eu cuido, né, ela tem convênio médico, sabe? A gente tenta fornecer, mas eu acho que ainda falta o envolvimento dos funcionários dentro do propósito da empresa, por exemplo, sabe? E eu acho que a gente peca um pouco nisso. Mas eu diria que é isso, acho que é o bem-estar do funcionário, né? Eu acho que o funcionário feliz vai produzir muito mais. Mas eu ainda não tenho isso fechado na minha cabeça. Eu também não tenho, cara. Eu ainda tenho que estudar mais. Eu gosto de pessoas e tal, mas eu não sou aquele cara que... Eu sou o sonhador, né? Como você já falou pra mim. Eu gosto de olhar, de ver, caraca, isso aqui dá pra fazer. Eu sou vendedor, comunicador. Esse é um papel muito forte que eu tenho. Mas quando é pessoas assim, eu também tenho trabalhado, entendeu? Tipo, pra entender mais. Porque eu não consigo entender uma pessoa que tem necessidade e tá ali, mas não abraça a causa, entendeu? Essas coisas não entram na minha cabeça. Então, tipo, meio que isso me incomoda, entendeu? Isso te incomoda hoje porque talvez, eu não sei ainda, mas talvez você não tenha um plano para motivar esses caras. O dia Pode que você ser. tiver e o cara não se motivar, aí vai ficar claro para você que esse cara não serve. Cultura, né? Agora, você tem um plano que é legal, 90% do seu pessoal comprou a ideia. Boa. E tem lá 10% que não comprou a ideia. Você vai entender que os 10% tá errado. Agora, você fez um plano e ninguém comprou, eu tenho que ajustar o plano. De novo, ouvindo os caras, né? O que é importante para eles de reconhecimento? É dinheiro, é um brinde, é um presente. O famoso one-one, né? Né? Então eu viajei agora, escutei uma paciente minha. Sentei do lado dela na cadeira e falei, cara, se eu fizesse tal coisa, o que você gostaria? Eu peguei um playbook, brother. Entendeu? Peguei um playbook de como atender o meu cliente high e o que ele quer, entendeu? Quer dinheiro, quer produto, quer evento. Cara, peguei o playbook, assim, uma aula. Entendeu? Tipo, e é isso, é escutar, né? Que você vai entender, esse cliente não quer dinheiro. É verdade. Ele quer reconhecimento, né? Ele quer, um lugar VIP em algum lugar, sabe? Isso é o que brilha os olhos, né? Ô Ale, e fala de você aí. Quais são os seus planos futuros? Como empresário, como investidor, engenheiro, né? E quais são os seus projetos que você está trabalhando atualmente? Você já falou que são suas consultorias, mas eu quero entender o seu futuro aí. Hoje, assim, eu não atuo como investidor, mas eu invisto meu tempo, né? Nas empresas. Maior investimento que esse. Então, assim, eu acho que o maior ativo que a gente tem é tempo. Então, planos agora, cara. Eu tenho cuidado da Fibratec, tenho dado uma ajuda lá no DB. E estão me chamando para montar uma operação que é um pouco desafiadora aí, que é em Moçambique, né? Então, eu devo viajar para lá para conhecer o local, para ver se o negócio tem futuro, né? Se seria uma operação de provedor lá também.
É o Brasil lá de, sei lá, 30 anos atrás ou mais. Tá. Né? Então, eu acho que é uma área... até uns colegas falam, pô, mas você tem que ir para um lugar melhor, não ir para um lugar pior. Eu falo, mas eu sou da engenharia, eu tô para resolver problema. Eu tenho que ir para onde não tem infraestrutura. Se eu for para onde já tem, o que eu vou fazer? Né? Então, eu tenho que ir para onde não tem, né? Eu já pensei no Nordeste, região Norte, mas já está lotado de gente nessas regiões. Minas era muito promissora há pouco tempo atrás. Então não dá, Brasil já está tomado, né? E aí me chamaram para montar essa operação, então talvez seja isso, né? Em paralelo, eu tenho... estou prestando algumas consultorias assim, de onda mesmo, porque eu gosto, não estou nem sendo remunerado para isso, mas é um negócio que eu gosto e toma meu tempo. E eu estudo, né? Quando eu faço, eu aprendo mais, né? Então, tenho estudado bastante em casa. Eu descobri lá, não sabia, a gente tem acesso ao G4 Skills. Tem. Eu nunca usei, velho. Cara, é muito bom. Eu tava em... Tem um ranking lá de quem... eu tava em quarto. Umas caras já me passou, filha da mãe. E aí lá na plataforma tem o quê? Cara, você cria a sua trilha. Você, no começo, você marca lá quais são suas deficiências que você está buscando. Aí ele já coloca a sua trilha, o que é bom para tapar esses buracos. Show. Mas você também tem acesso a outras coisas fora da sua trilha. Né? Pô, tinha um monte de aula de planejamento estratégico lá com o Julian. Pô, fui assistir todas. Tá. Muita coisa que eu já conheço, mas organiza. Né? Bota de um jeito mais organizado. Né? E fala uma coisa para mim, você falou errado dos planos e tudo mais, mas qual o desafio que você tem, o maior desafio enfrentado lá na Fribatec? Cara, hoje é crescimento orgânico, Tá. né? A região lá, tomada de provedor já, assim, tipo, você vai no poste, tem 4 lá, fora as grandes operadoras, né? Então, hoje o que a gente faz lá, né? Primeiro, deixar tudo muito regular. Tá. Então, a gente paga aluguel de poste, paga tudo certo. O provedor geralmente não paga, vai lá e cabeia e acabou, né? A gente paga lá quase R$11 por poste. É mesmo? É uma puta grana. Só que, para mim, o que é isso? É reserva de mercado, né? Uma rede regularizada, ela tem muito mais valor. E eu já estou ocupando um lugar do poste que é meu, né? Se tiver uma limpa lá, a operadora EDP lá, se a operadora de energia elétrica for na região fazer uma limpa, o meu lugar está garantido. Então, isso pode mudar, porque eu pago. E aí o outro vai querer entrar, não tem mais espaço, só pode 6 operadoras. Ah, é? Tem limitação. Então, se eles regularizarem tudo, cara, a gente ganha um baita valor. Então, hoje é deixar o provedor muito bem organizado, e ele está. E o que eles estão fazendo lá? Eu recomendo comprar os menores, né? Então, lá tem crescido muito assim, comprando os provedores menores, né? Porque o pessoal vê que está chegando uma empresa que está mais estruturada, sabe que vai perder cliente. Então, às vezes, o custo lá da empresa, né, o nosso lá, para instalar um cliente é R$490, R$500. Às vezes eu compro um cliente do assinante lá por R$600, R$700. Vale muito a pena, né? Então, porque isso é só o custo de instalação. Eu ainda tenho o custo de venda, o CAC, né? Obrigado. Tem o CAC ainda do cliente, né? Custo de aquisição, do comercial, tudo. Então, assim, acaba saindo barato para a gente comprar os menores, né? Então, é assim que a gente tem feito. O que deu para comprar de pequeno lá já comprou, agora tem alguns maiores, eles estão ensaiando uma fusão lá com outro cara que tem mais robusto também. E o desafio é esse, é o crescimento orgânico. Sabe, porque a gente vende bastante, mas também perde, a inadimplência está enorme. É gigante? Cara, não era, viu? Nossa inadimplência girava em torno de 2%. Pequena. E agora? Agora tá 15%. Aumentou pra caramba. Demais. E a gente recupera muito, né? Mas ainda fica uns 5 para trás. E esses 5 eu perco esse assinante. Fala um pouquinho desse case aí da Fribatec. Como foi que aconteceu isso? Porque você encontrou na Grande São Paulo a oportunidade de oferecer internet de alta velocidade em região mal atendida pelas grandes teles e com alta densidade demográfica. Né? Como foi essa loucura aí, cara? Cara, quando esses colegas me chamaram para montar a rede para eles... E o louco, você tem a cabeça para essas áreas, né? Cara, eu sou dessa área, né, bicho? Que massa, velho. Aí eu falei assim, puta que pariu, vamos. Os caras me chamaram, eu vou.
Sabe, eu tava fora de telecom, lembra? Tá, né? lembro. Fiquei uns 10 anos fora. Não deu 10 não, deu uns 6 anos fora. 2016 me chamaram. A hora que me chamou, eu falei, puta, mas pode? Eu nem sabia. Eu tava fora, nem sabia que podia ter provedor. Para mim era a concessão das grandes operadoras só. E era antigamente, né? Na época que eu tinha Prime, eu falava, puta, eu queria ter uma rede para mim, mas era concessão, você tinha que cabear várias cidades na obrigatoriedade da concessão. Certo. E quem tinha concessão? A Globo, tá na mão de político. Então, assim, era um negócio para mim impensável. Milhões e milhões e eu não tinha. Quando esse colega falou, eu falei, puta que pariu, dá para fazer isso agora? Dá, eu monto para vocês, eu vou. Beleza. Aí, fui lá para casa, comecei a pensar, cara, quais são as regiões que têm alta densidade demográfica? Porque nessa operadora que eu trabalhei, como engenheiro, eu fazia projeto de telecom, projeto de expansão de rede. E eu sabia que as redes que mais rentabilizavam era no Jardim Paulista, aqui nessa região que a gente está, que a densidade demográfica é enorme, muito prédio, né? Então, eu lançava pouco cabo e atendia muita gente. Então, o custo de operação fica muito menor. Falei, cara, mas onde na periferia que tem isso? Eu falei, pô, todo lugar. Periferia é um sobradinho com 3 famílias. 3 famílias. Né? Cara, eu vou na periferia. Mas onde que tem mais concentração? Coab. Falei, porra, Coab. Onde que tem Coab? Tinha uma em Carapicuíba. Eu estava ali próximo de Osasco, eu moro ali próximo ainda. Do lado, eu fui lá na Coab. Sempre pé na rua, né? Fui lá na rua, conversar com as pessoas. E aí, o que tem aqui de internet? Ah, só tem 2 mega. Era, a mulher que me falou não sabia, muito mas era pouco. Só par trançado, não era fibra, não tinha fibra lá. Né? Falei, pô, mas não tem mais nada, não, só tem 2 mega, às vezes libera 4. E a gente tem que usar o celular, é péssimo. Trava pra caramba e tal. E aí eu falei pra essa menina, já tinha andado do bairro, né? Essa mulher. Falei, olha só, tem um pessoal querendo montar uma operação aqui de internet via fibra ótica, o que você acha? Pô, eu acho muito legal, inclusive eu era da área, eu fazia venda, não sei o que, acabou que foi a primeira funcionária da empresa. Eu falei, olha só, você consegue arrumar umas 10 meninas pra gente fazer uma pesquisa na região? Consigo. Pô, no dia seguinte, eu acho, ou 2 dias depois, tava lá, né, paguei as meninas na diária, foram bater porta a porta. Na porta? Na porta, conseguiram... Você fez um formulário de pergunta? Sim, formuláriozinho para todo mundo, imprimimos em casa. E acho que conseguimos 2 mil nomes já, assim, em poucos dias. Todo mundo falou, nossa, não acredito, 100 mega, não acredito, 100 mega aqui, vai ser muito bom, lá. Falei, puta que pariu, é aqui. É aqui, cara. Meu Deus. Já falei com os caras, já fui lá, fui no calçadão, aluguei, porque provedor, tem muito provedor que fica dentro da comunidade, fica se escondendo, às vezes quer fazer uma coisinha errada e tal. Eu já fui pro calçadão para ter outra marca, outra parada, entendeu? Era nos fundos de uma farmácia, tal, mas tinha nossa plaquinha lá. Boa. Fui lá, aluguei o lugar, começamos a montar data center. Isso foi em outubro de 2016, em janeiro de 2017 a gente instalou o primeiro cliente, né? E aí, cara, foi só crescimento. Só aumentando. Eu não tinha mais como atender esse povo, cara. Eu tive um backlog de instalação, que é o pessoal que fica aguardando instalação, de 600 pessoas aguardando. 600 pessoas é um provedor pequeno, cara. Então, pô, instalei. Crescemos pra caramba na Coab. Tinham 400 prédios, a gente entrou em todos. 420 prédios. Todos os prédios era Fibratec, né? Hoje é outra operadora. Aí, cara, começamos esse lugar e crescendo e tal. Chegou uma hora de dar uma estagnada, né? Vamos testar a operação. Não vou testar porra nenhuma, vamos crescer mais. Aí eu achei um funcionário meu, morava num bairro de Osasco. Eu estava em Carapicuíba, morava num bairro de Osasco. Chama Conceição, o bairro. É o bairro mais perigoso de Osasco. Aí eu fui lá, peguei, eu andava só de carrinho da operação, nunca tive... Dá uma volta lá. Fui lá, apaixonei no lugar. Falei, essa é a nossa cara. Olha, isso é embaçado, hein, cara. Puta que pariu, cara. Até tô tremendo aqui. Aí comecei... Eu tô me arrepiando aqui com a história. Que loucura. Aí comecei a cabear. Eu montei uma equipe, eu falei, só que é o seguinte, provedor, você começa a cabear um lado, o outro vê, começa a cabear o outro. Falei, não, montei uma equipe grande, comprei tudo material, cabeei o bairro inteiro em uma semana. Nossa. Tudo. Aí chegou... os manos da quebrada, né? Falou, amigo. Os manos dando uma colada? Sim. Você vai ter que tirar todos os seus cabos daí. Nossa. Por quê, cara?
Não, você vai ter que tirar tudo, porque essa área é nossa. Eu já tinha reservado ali, ó, para eu fazer o cabeamento. Aí eu falei, não, isso não dá para acontecer um negócio desse. Não dá. Né? E aí fui conversando com outras pessoas lá da região, meu funcionário morava lá, me apresentou para outras pessoas, né? E o cara falou, não, pode trabalhar, fala que você falou comigo e... Já era. Beleza, falei, olha, a gente é trabalhador, a gente tá aqui só para fazer o nosso trabalho, trazer melhoria pro bairro, pô, né? Entendi. Que internet que vocês têm aí? Não tem nada, pô. Não me pediram nada, o cara só falou, pode trabalhar, tranquilo, fala que você falou comigo, eu avisei o cara, Tá tudo certo. Tá tudo certo, e fomos cabear. Por que eu tô contando isso? É porque eu sempre fui lá, eu nunca fiquei me escondendo dentro do escritório, entendeu? Pegava meu carrinho lá, todo esse tempo trabalhando na Fibratec, carrinho branco, alugadinho, ia lá no lugar, conversava, ia na ponta, sempre fui na ponta. E aí cabeamos Conceição. Pô, começou a ficar bem pra caramba. Aí a gente cabeou, começou a entrar outros provedores, tal, normal. Mas a gente foi o primeiro. Aí, cara, eu tinha uma operação que eu cuidava em Carapicuíba e outra em Osasco. 11 quilômetros uma da outra. Tá. Eu falei, pô, eu tenho que lançar um cabo pra lá. Eu já tinha lançado. Agora eu tenho que fazer uma redundância desse cabo, que é o backbone, o que é? É a espinha dorsal do negócio. Então, é a fibra que leva mais dados. Então, eu tinha uma fibra que levava dados para um POP, que é ponto de presença, e dali esparramava para as casas, certo? Tecnologia ferrada, né, cara? Daqui para cá, eu tinha que lançar uma outra para cá, que era mais 11 quilômetros. Falei, quer saber, bicho? Eu sou meio megalomaníaco. Falei para os caras, vamos lançar e dar a volta em São Paulo e juntar aqui embaixo, entendeu? Fazer a redundância, um anel óptico em São Paulo, porque isso vai trazer muito valor para a gente. A gente vai estar posicionado em todas as periferias. Todas as periferias. Aí, beleza. Saímos de Osasco, fomos para Alphaville, que é um data center que tinha lá. Do data center de Alphaville, a gente foi para Pirituba, de Pirituba para Guarulhos, Guarulhos para São Mateus, na Zona Leste, de São Mateus para Diadema, de Diadema para Santo Amaro, outro data center, entramos lá, e de Santo Amaro para Osasco. E aí juntou, fez um anel ótimo. Tudo. Né? Mais de 100 quilômetros. E aí você pegou todos esses lugares. Fibra. Eu tinha possibilidade de crescimento. Tá. Foi por isso que começou a crescer Guarulhos. Tá. Né? A gente levou a fibra para lá, tinha oportunidade, e aí começou a crescer Guarulhos em paralelo com Osasco e Carapicuíba. Que loucura. Então, assim, qual que foi a estratégia? De novo, Carapicuíba e Osasco. Regularizar a rede. A gente cresceu lá bastante e quando começou, de fato, não tinha rede regularizada. A gente fez uma autodenúncia na Enel, né? E pagou uma multa enorme, só que a nossa rede era legalizada. Legalizada. Trouxe um valor para o provedor, tanto que eles venderam né, rapidamente. Entendi. Em 3 meses vendeu. Para que fizeram, começaram a olhar o provedor, falou, pô, tá legal, vendeu rápido. Só que essa rede de Guarulhos, ela estava muito nova ainda para vender. Estava pouco rentabilizada, né? O que a gente fez, né? Pô, decidimos não vender Guarulhos. Ó, leva o anel óptico, leva tudo, mas Guarulhos tinha 1.000 clientes lá, uma rede grande. Gigante, hein? Tinha que vender muito ainda, né? Hoje está com quase 5.000. Então, 5.000? a gente ficou... Guarulhos? Mas é um provedor pequeno ainda, né? Quando foi vendido Osasco Carapicuíba, tinha pouco mais de 10.000 clientes, né? Aí agora Guarulhos está com 5.000. Então, essa foi a estratégia, né? Que a gente... dificuldade é essa de você ir na periferia e ter que dar uma satisfação para alguém, né? Mas a gente nunca escondia a cara, eu sempre tive à frente da operação, né? Então, sempre tive lá com meus técnicos, deixei eles resolver nada. Entendi. O cara tinha que estar livre para trabalhar. Eu acho que a gente tem que dar condição para o cara fazer o que ele tem que fazer. É isso aí. Né? Problema marginal, a gente tem que estar resolvendo para o cara conseguir dar vazão no trabalho. É isso aí. Né? O Ale, você é um cara que cuida bastante da saúde, né? Como que você faz? Você acha importante você cuidar da saúde e performar não só, né, na saúde, mas para performar também na tua parte jurídica? Você acha que tem isso conta bastante para você? Como é que você faz para equilibrar essa parte pessoal e profissional? Tá, essa questão de saúde, cara, quando eu ganhei o prêmio lá do G4 de membro atleta, eu até falei lá, é importante para mim porque quando tudo estava dando errado na minha vida, a única coisa que a gente tem controle é do corpo, né? Você faz o que você quer com ele. Doideira, né? Ou você estraga ou você melhora. É isso aí. E o que eu fazia, né? Eram as pequenas injeções de vitória que eu tinha,
era deixar meu corpo cada vez melhor. Top. E aí, cara, aquela injeção de endorfina que a gente tem, eu tinha um dia melhor, tal. Então, assim, foi crucial para eu não me afundar. 2019 foi um ano péssimo para mim. Péssimo. Meu pai morreu, a Fibratec, a Enel começou a cortar cabo de um monte de provedor lá e cortou o nosso também, por engano. Eu tive, cara, fiquei tipo uns 2 dias fazendo fusão ficava junto com os técnicos, né? Passou a madrugada e tal, os caras trocavam turno, eu ficava lá. Né? Saí de lá, fui direto pro hospital, deu um burnout em mim, tomei um monte de calmante para tentar dormir e fui pro hospital. Foi pro hospital. Me acharam em casa, caído lá. Então, foi um ano péssimo. Se eu não tivesse o esporte do meu lado, eu não sei como é que teria sido. Pode crer. Né? Foi um ano, minha família sofreu muito, acabei me separando nessa época. Hoje eu tô com a Lindinha ali, junto. Mas se eu não tivesse o esporte e essa... E outra, o exercício da disciplina, né? É isso aí. Você começa a falar, porra, eu faço isso aqui direitinho, olha só, dá certo. E o corpo muda, assim, às vezes ele demora para mudar, de repente, dá uma mudadona, você fala, puta que pariu, cara, todo esse esforço. Eu fui na academia o dia que eu não queria, você corre pra caramba aí, corre nada, o dia que eu não quero, mas eu tenho que fazer. Exatamente. Né? Então, eu acho que para quem tá dando tudo errado, cara, cuida do seu corpo. Massa. Né? Que você vai ter pequenas injeções de vitória. Né? Cada dia que você vai treinar, não falta no treino, é uma vitória. Né? Ah, pô, mas eu fui treinar, tá desanimado, fiz um treino mais ou menos hoje. Mas você foi, cara, você cumpriu sua meta. Né? Então, eu acho que foi nisso que me ajudou. E como que você lida com o fracasso? Que fracasso. Tá? Né? Boa. Como que você lida com o fracasso e como que se impacta na sua jornada de empreendedor? Cara, eu confesso que eu não lido muito bem com o fracasso. Boa. Eu acho que é uma característica minha. Deu errado. Pô, não é possível que deu errado. Eu vou atrás para fazer dar certo, sabe? Agora, o que a gente precisa entender é o que é resiliência e o que é teimosia, né? Boa. Né? Você tem que saber a hora que um negócio dá para você. E uma hora que não vai dar mais. Não dá mais. Fala, olha só, aí que é uma coisa que ficou clara para mim de uns anos para cá, são os limites, né, cara? Você tem que ter limite para impor limite para tudo, né? No seu trabalho, na sua relação, nas suas relações de negócio. Cara, tem um limite de negócio que eu faço. Até tá muito junto com cultura, né? Isso. Cara, tem um limite que dá para eu fazer. Passou dali, já começa a me afetar, às vezes afeta sua vida pessoal, né? Afeta outras áreas da sua vida, e aí o preço fica muito alto. Muito alto. Né? Então, eu recentemente, eu estava num negócio que eu acabei saindo. Não é gostoso, cara. Assim, é uma sensação de não realizar. Né? Eu gosto de realizar. Mas chegou num ponto para mim que estava ruim, né? E não é que a empresa era ruim, é a cultura. Então, assim, é aquela coisa, a própria cultura não batia com a minha. Entendi. A minha tá certa, a deles tá certa? Não, cada um tem a sua. Né? Eu sou um cara de autocrescimento, de desempenho, e isso consome muito dinheiro da operação, né? Não tem, a operação é um fluxo de caixa muito intenso. Né? Capex é alto, depois tem a manutenção. Então, nem todo lugar dá para você ser feliz e fazer o que você gosta de fazer. Então, bota limite e não deu, bola para frente. E o que te motiva a continuar trabalhando no seu negócio todos os dias? A gente já tá finalizando, por isso tá entrando essas perguntinhas que eu faço, entendeu? Cara, assim, ó... Primeiro, a minha família, né? Boa. Eu acho que eu quero deixá-los bem, não quero que eles passem de novo o que a gente passou lá quando eu quebrei, né? Que passaram comigo, a Flávia, o Lucas. O Arthur era nenezinho, então não nem sentiu tanto. Né? E assim, tem uma coisa que eu gosto de realizar coisas. Top. Assim, do nada. Eu gosto de fazer uma coisa, entreguei, tá pronto, que legal. Me dá um bem-estar do cacete. Né? Me faz bem. Então, eu não gosto de ficar parado. Você vê agora, eu tô meio paradão aí e tô fazendo coisa até de graça, assim, porque eu gosto de fazer. Né? Eu gosto de realizar, não é o dinheiro. Isso aí. Depois pode até vir dinheiro, não sei, mas eu tô fazendo. E tô aprendendo, né? Quanto mais eu faço, mais especialista eu me torno. E aí, eu tô lendo um livro
que chama o Manual de Navio Ravicante. Ele fala para você ser especialista em algum negócio, né? Assim, para você descobrir um negócio que você ama e se especializar e ser o melhor cara naquilo, né? E aí você escolhe o melhor cara daquilo na sua cidade, no seu bairro, no mundo, enfim. Mas você tem que ser muito bom para você se destacar. E pensando em dinheiro, não é pensando em dinheiro. O dinheiro vai vir a consequência depois. Boa. Né? Então, eu acho que é isso. Top demais. Meu animal aqui teve muito papo, hein? Queria te agradecer, Ale, por você ter vindo. Para mim, como eu te falei desde o começo, é uma honra ter você aqui, um cara de autoconhecimento, não só de vida, mas também bem técnico no que você faz, bem... Como é que se fala? Você é o cara que, tipo assim, você tem que atirar no ponto preto, isso é muito específico, e isso é massa, isso motiva a gente a aprender cada vez mais contigo, cara. É uma honra ter você aqui, tá? Pedir pra galera aí seguir o Ale e vou deixar aqui a palavra final pra ele poder agradecer, dar as redes sociais tudo direitinho, pro pessoal te seguir aí e ver que você é o monstro mesmo que a gente fala. Bom, primeiro eu quero te fazer um desafio. Top. Você tem que levar seu conhecimento, o seu negócio pro Brasil inteiro. Massa, tá? velho. Quero ver quando é que você vai fazer isso aí, porque... Tô te esperando pra você poder fazer essa operação comigo. Ao vivo, pô, hein? O cara receber ao vivo, não dá pra fugir, hein? Fala aí. Bom, agradecer aí pelo espaço, né? Top. Por contar um pouquinho da minha vida, falar um pouquinho de negócio, que eu adoro. Quem quiser me seguir aí nas redes sociais, eu só tenho o Instagram, @arazevede, com demudo, ARAzevedo, sem o O no final. Falo um pouco de gestão, um pouco de lifestyle lá. Eu sou atleta de fisiculturismo também, então fala muito sobre preparação. É a vida do empreendedor ali. O esporte, se você conseguir pegar a disciplina que você tem no esporte e aplicar na sua vida profissional, vai dar muito certo. Se você for um cara de alto desempenho, como o Seba aqui, no esporte, né? Não adianta ser esportista de final de semana. Embora é um bom começo, né? Dá pra melhorar a saúde por aí, né? É um bom começo. É um começo. E aí, se quiser começar a ter uma alta performance, aí tem que vir aqui, ó. O cara já... Vai, ó. Isso mesmo. Esse cara deixa a gente voando. E como... de praxe, você já pegou aqui, eu vou te dar aqui um presente aqui, que no final do podcast a gente dá um presentinho pro nosso convidado, né? Canequinha. Doutor Faixa Preta. Doutor Faixa Preta é o seguinte, é porque você é doutor no que você faz, você não é médico, mas você é doutor no que você faz, e você é faixa preta porque você conseguiu chegar onde você chegou, porque você é faixa preta no que você faz. Entendi. E o faixa... Eu também sou, então. Você é o doutor faixa preta no que faz. E o faixa preta, ele é o faixa branca que não desistiu. Então, você fazer toda essa jornada de empreendedor, quebrar, e aí faz uma empresa ficar top de novo, e aí você vai e faz tudo que você faz e cresce do jeito que você cresceu, você é doutor no que faz e faixa preta. Agora ficou muito claro. Esse é o podcast, doutor Faixa Preta. Puta que pariu. Camisetinha pretinha, hein? E o livro. Eu acho que eu te dei um já. Ai, não, cara. Nunca te dei? Não, tá. Ó, vou escrever, pô. Livrinho do Sebaia. E lê atrás da caixa aí o que tem na caixa, a outra. Na capa. Cuide da sua saúde para não perder tempo no futuro com sua doença. É isso aí. Seba Souza. É isso, mas é bem isso, né, cara? Isso. Bem isso. Top, hein? Top. Obrigado, tá, Ale? Cara. Obrigado mesmo. Tamo junto. Se precisar de mim, fechou. Estou à disposição. Eu vou precisar, você sabe. Eu sei. Ó, obrigado para quem ficou até aqui. Toda semana um novo episódio com empreendedores e profissionais de sucesso. E eu te espero no próximo episódio.